Pronto. Aleluia, bom dia, graça e paz. Deus é muito bom em todo o tempo. Amém. Mais uma vez queremos compartilhar algo da palavra com os irmãos, com aqueles que nos seguem, nos acompanham, nos ouvem. Amém. Eu sei porque sei que Deus, Ele alcança corações, alcança vidas por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho. E louvamos ao Senhor por isso. Amém? Hoje, querido, nós vamos tratar de um assunto bem breve. Amém? E lá no título da mensagem nós vamos ver o que é bênção de Deus. O que é bênção de Deus? Onde muitos associam bênção de Deus a coisas. Eles associam bênção de Deus a coisas. E isso a gente comete erros nisso aí. Né? A gente comete erro nisso aí, né? Porque coisas é apenas necessidade. Né? Existe uma diferença de prioridade para necessidade. Entendeu? A prioridade é ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Necessidade é áreas da nossa vida que Deus ele vai suprir. Então não queira associar bênçãos de Deus somente a coisas. Né? E a gente vai ver um pouco Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28. Ele diz o seguinte: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Então imagem e semelhança, ela está bem associada a uma cópia fiel. Foi assim que Deus fez, foi assim que Deus criou o ser humano, para que fôssemos representantes dele na terra. Não existe outra coisa que vá representar Deus na terra. Algo criado pela mão do homem não vai representar Deus na terra. O que e quem representa Deus na terra é aquela pessoa que ele criou. A sua imagem e semelhança. A cópia fiel dele. Né? Aí ele diz: domine ele sobre os peixes do mar. E ele diz, ele especifica sobre o que o homem agora iria exercer, uma autoridade delegada pelo próprio Deus, que essa autoridade ela não cessou, ela é permanente na vida do ser humano. Então Deus não delegou a autoridade ao homem para mandar no homem, para dominar homens, para dominar pessoas, para manipular pessoas. Isso é o tipo de mensagem de evangelho que o povo tem pregado por aí. As pessoas têm o evangelho da prosperidade, ele tem substituído o evangelho de Cristo. A gente vai entender que a prosperidade não é ter, prosperidade é ser. Nós já somos prósperos. Então, aonde está o engano? Faça isso para ser abençoado. O golpe está aí, cai quem quer. E você tem que fazer algo para ser abençoado. Então, o que Cristo fez por você não serve, não valeu a pena. Porque você prefere ouvir os homens do que ouvir o próprio Deus, do que ouvir o próprio Evangelho.
O evangelho dos homens, o evangelho da prosperidade, diz para muitos que você tem que fazer algo para você ter algo. O evangelho de Cristo mostra o que Cristo já fez por você e por mim. Sabe, querido, uma coisa que a gente aprendeu é que Bíblia não se lê, Bíblia estuda e aplica. Por isso, querido, o próprio Senhor, ele fala lá, por meio do profeta Oséias, o meu povo perece, sofre danos, sofre perda, prejuízo, porque lhe falta o conhecimento. Isaías, capítulo 5, versículo 3, ele diz, o meu povo, eles sofrem, porque falta o entendimento. Então, querido, precisamos de verdade nos submeter à liderança do Espírito de Deus que habita em nós, que foi nos dado, nos presenteado para sermos guiados e conduzidos por Ele. Gênesis capítulo 1, aí o versículo 28 de Gênesis 1, ele diz, Deus os abençoou e lhes disse, ou lhes ordenou, seja fértil, seja fecundo. Então, querido, a bênção de Deus, ela já está na minha vida e na sua vida. A bênção de Deus já foi dada por Deus para a gente, para nós. O que é bênção de Deus? A bênção de Deus é o poder de Deus, é o poder que capacita para produzir resultados para o aumento. Dá para entender o que é a bênção de Deus, com o que Deus já nos abençoou, com uma capacidade dada por Ele, uma autonomia dada por Ele, uma autoridade dada por Ele, para que a gente venha produzir resultados. E que esses resultados, queridos, sejam para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não para me colocar em vitrine, não para que eu seja visto, aplaudido, querido. Porque tudo na nossa vida é e tem que ser para exaltar o grande eu sou, o grande Deus. Então, pega essa aí, querido. Que bênção de Deus, querido, é a capacidade de produzir resultados para o aumento. Provérbios 10, 22, ele diz que a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Então, aquilo que muita gente acha que é bênção, meu irmão, e traz sofrimento, traz prejuízo, sabe? É notório que Deus não está envolvido nisso. Porque a bênção de Deus, querido, a bênção de Deus, a bênção do Senhor produz riqueza. Então, deixa eu dizer para você e para muitos, quer prosperar? Trabalha. Quer prosperar? Trabalha. Tem que trabalhar, querido, para prosperar. O que a gente vê é um monte de gente se intitulando, chegando, prepara um ambiente físico construído pelas mãos dos homens, o qual a Bíblia diz lá em Atos que Deus não está nele, Deus não habita em santuário feito pelas mãos dos homens. Então se prepara esse ambiente e começa a atrair pessoas, começa a aplicar a lei religião, porque religião é um movimento para atrair as pessoas.
e começam ali, querido, simplesmente tirar dinheiro das pessoas e começa a prosperar financeiramente, porque afinal de contas, só quem recebe dinheiro é ele. E as pessoas, na sua humildade, na sua falta de conhecimento, muitas vezes, faz o que é dito, o que é ordenado. Se você não fizer, você não vai ser abençoado. Se você não der, você não é abençoado, ou não será, você não vai ter. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa fazer nada para ser abençoado. Você já é abençoado. Tudo aquilo que você fizer, todo o movimento seu e meu, no reino de Deus, tem que ser: eu faço porque eu já sou abençoado. Eu não faço para ser, eu faço porque eu já sou. Esse é o entendimento que a palavra do Senhor proporciona para a nossa vida. Para a nossa vida. Porque o que mais existe é isso. Se você não der, se você não fizer, não será abençoado. Faça para ser. Ou seja, isso é o evangelho do homem, o evangelho da prosperidade, que distorce totalmente o evangelho de Cristo, querido. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que chegasse um anjo e pregasse outro evangelho que não seja esse que nós anunciamos, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, é duro dizer isso, mas como tem gente vivendo debaixo desse tipo de evangelho dos homens. Porque o que muitos querem é só tirar proveito das pessoas humildes, pessoas leigas. Infelizmente, é assim que funciona, querido. Eu sei, querido, que tem gente que bate de frente com essas verdades. Mas aqueles que batem de frente com essas verdades é porque eles estão preferindo viver no engano. Mas a oração em nome de Jesus é aqui para que os seus olhos sejam iluminados pelo Evangelho da Graça e Evangelho de Cristo Jesus. Amém? No Salmo 23, versículo 1, o salmista, ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, é a expressão de alguém que é totalmente satisfeito. Satisfeito não com o que tem ou que possa ter, mas satisfeito com quem ele tem. A nossa satisfação tem que estar em Deus. A nossa satisfação tem que estar no Senhor. A nossa satisfação não deve e não precisa estar nas coisas, naquilo que os homens apresentam, oferecem, enganam. E muita gente frustrada. Muita gente frustrada. Porque os homens fazem promessas que Deus não está fazendo. Então as pessoas, quando não vê se cumprir, se frustram. Então, querido, volta para o Evangelho. Lá em Malaquias, se eu não me engano, tem um texto que diz assim: voltai para o Senhor, e Ele se voltará para vós. Tiago, ele também repete isso: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros, diz o Senhor. Você achega para o Senhor. Mesmo você estando vivendo um momento que você não está mais se reunindo dentro lá da placa, das quatro paredes, porque é um ambiente que é para a igreja do Senhor se reunir. Ali não é igreja. A igreja é as pessoas que se reúnem naquele ambiente. Mesmo que você não esteja nesse ambiente, meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Se volte para Deus. Comece a estudar a palavra, comece a estudar a Bíblia. Mas não abra mão da palavra.
O fato de você estar ou não dentro de quatro paredes, deixa eu dizer uma coisa, o que provoca a tua ruína não é a questão de você ter quatro paredes ou não. O que provoca a sua ruína e a minha ruína é a gente negligenciar a verdade da palavra, é a gente negligenciar Cristo, a palavra. Então se volte para a palavra, mesmo estando na sua casa, comece a meditar na palavra, comece a estudar a palavra. Comece a se reunir com sua família, seus vizinhos. Porque o que acontece muitas vezes é aquela concepção, eu já não estou mais na igreja, então eu já posso fazer o que eu quero. Não, querido, você continua sendo um filho de Deus. Então tem que continuar sendo representante do Senhor na terra. Amém? Então guarda isso, meu irmão, no teu coração. Então Davi, quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é alguém que é satisfação, é alguém que é satisfeito com quem ele tem, com Deus. Porque se a gente pegar esse texto ao pé da letra, a gente vai ter decepção mais tarde, mas Senhor, a sua palavra não está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, um momento ou outro, meu irmão, vai faltar. Isso é um daqueles momentos nos quais a fé não pode faltar, a fé não pode regredir, voltar atrás. Mas se a gente pegar textos assim, do versículo 1 do Salmo 23 e for estudar o hebraico, sabe o que aqui está dizendo lá, meu irmão? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz assim, no hebraico: o Senhor é o meu pastor, ele não vai me faltar. Então, o estudo da palavra, ele é extremamente necessário para a nossa vida, para a vida cristã, querido. Amém? Aleluia. O erro de muitos, querido, é pegar as coisas ao pé da letra. Não tem a curiosidade de buscar, de conhecer, pesquisar. Peraí, tem algo mais aqui, Espírito Santo. Eu quero aprender, me ensine, me ajude, porque Ele é o teu ajudador e o meu ajudador, meu irmão. Aleluia. Efésios capítulo 1, para a gente encerrar, ele diz, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Então a gente vê que o escritor já começa exaltando Deus, exaltando o Pai. Porque é para onde o Evangelho vai nos direcionar, exaltar ao Senhor, mostrar quem nós somos, mostrar o que Cristo fez. O Evangelho dos homens, o Evangelho da prosperidade, é a mesma coisa da religião. Vai mostrar o que você tem que fazer. Mas o Evangelho de Cristo, o Cristo vivo, ressuscitado, ele mostra o que Cristo fez por você. Ele diz que nos abençoou. Então o verbo abençoou, querido, está associado a algo que já foi feito. É algo que Cristo já fez. Sabe o que é fé? Fé é a gente crer no que Cristo já fez por nós. E a gente simplesmente procurar desfrutar de tudo isso. Amém? Todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, quando ele diz assim, com todas as bênçãos espirituais ou nas regiões celestiais, ele está dizendo assim,
todas as bênçãos do céu. Porque às vezes a gente pode ficar meio perdido dizendo, mas o que é bênçãos espirituais nas regiões celestiais? É todas as bênçãos do céu. Deus já nos abençoou com uma capacidade de produzir grandes resultados e que esses resultados glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Então não pegue a palavra, querido, ao pé da letra e associe as coisas. Buscar primeiro o reino. E buscar, querido, é eu me esforçar para conhecer como funciona agora as coisas no reino do qual faço parte agora. Porque o evangelho dos homens ensina para as pessoas que buscar o reino, eles não perderam um culto, em todo o tempo ele está lá dentro das quatro paredes. Não tem nada a ver, meu irmão, buscar o reino de Deus é a gente se esforçar e procurar, querido, conhecer como funcionam as coisas no reino de Deus. Ele diz, e as demais coisas serão acrescentadas. Que coisas? Na leitura você já vê. É o básico que a gente precisa para viver. É roupa, é comida. O resto a gente já tem. A gente já tem Deus, a gente tem Cristo, a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem salvação, a gente tem cura, tem saúde, porque faz parte de toda sorte de bênção. Bem? Então, glória a Deus. E eu espero que Deus, eu creio e acredito que Deus ele vai ensinar muita coisa para você, para aqueles a quem Deus leva essa mensagem. Bem? Então, querido, você vendo essa mensagem, você dê um joinha lá, dê um like, compartilhe e desfrute em nome de Jesus. Amém? Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor.